Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho trazer para vocês quais são as minhas metas de leitura para o mês de março. Esse é um tipo de vídeo muito novo, né, por aqui, essa é a primeira vez que eu faço e confesso para vocês que fico meio com medo de vir aqui, criar expectativa e não conseguir fazer as leituras, mas acho que essa lista que eu separei aqui vai ser totalmente lida. Vamos ver, né, no vídeo de atualização das leituras do mês, eu venho contar para vocês se eu dei conta de ler tudo que tá aqui. Antes de começar a falar sobre os livros, eu quero te pedir, como sempre, que se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui, deixe seu curtir se você gostar desse tipo de vídeo e no final deixe seu comentário, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Então, gente, começando com Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Esse livro foi escolhido por vocês para que eu fizesse a leitura no mês de março, no desafio dos 12 livros para 2022. Eu deixei um formulário lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá, aproveita para seguir, vou deixar aparecendo aqui embaixo. E lá eu sempre estou postando coisas novas, colocando muitos stories, fazendo reels e tudo mais, além de várias resenhas, né, que infelizmente não dá para eu trazer para cá todo o conteúdo que eu coloco lá, mas eu tento trazer bastante coisa. E uma das coisas que eu faço por lá é o desafio, né, dos 12 livros para cada ano, né, esse ano é 2022. Então, esse foi o livro que vocês votaram, um formulário que eu deixei lá, e tá aí para março fazer a leitura. Eu falei em um vídeo exclusivo para esse desafio, falei um pouquinho do livro, então eu vou passar bem, assim, bem rapidinho por ele. Né? Eu tô super curiosa pela leitura desse livro, porque aqui a autora discute a participação das mulheres na literatura. Como foi difícil para as escritoras tomarem seu espaço na escrita, e no meu modo de ver, ainda é muito desafiador. Como em todos os mercados, né, de trabalho aí, em todas as áreas do mercado de trabalho, melhor dizendo, é sempre muito complexa a inserção da mulher. Hoje a gente já tem um pequeno avanço, mas ainda falta muito para a gente avançar. Então, eu imagino que aqui ela vai discutir também quando as mulheres tinham que colocar como autores, né, fingindo ser, os seus próprios livros serem de homens, talvez seu marido, irmão, pai, e para que pudesse ser publicado, para que pudesse ser divulgado, para que pudesse ser vendido. Então, eu tô doida para conhecer a história, a escrita, e quero trazer para vocês aqui as minhas considerações depois. Também quero fazer a leitura no mês de março e vou deixar aparecendo a capa para vocês, porque eu não tenho ainda a edição física, ainda não sei se eu vou comprar, porque eu tenho ali e-book, que é o Corcunda de Notre Dame. Eu só conheci a história desse livro pelo filme da Disney, né, que eu assisti, tipo, quando muito criança, quero assistir novamente depois que eu ler. E vou fazer essa leitura para o projeto que eu tenho com a Amanda e o Rui, do Desafio dos Clássicos. Eu curto muito, né? Tô curtindo bastante ler clássicos e aqui a gente vai viajar para Paris do século XV e vamos conhecer ali vários personagens, inclusive o Corcunda, que se chama Quasimodo, e cuida dos sinos da Catedral de Notre Dame. E a trama promete, o livro é um dos grandes clássicos mundiais de todos os tempos. As edições, pelo que eu vi, estão lindíssimas, então assim, eu ainda não sei se eu vou comprar, se eu vou fazer a leitura em e-book, até porque a gente costuma fazer nossa leitura mais pro fim do mês, então eu ainda não sei como vai ser, mas assim que fizer a leitura também, quero trazer esse conteúdo para vocês. Também quero fazer a leitura de Sobre o Dorso das Fêmeas, da Eliane França, um livro que eu recebi em parceria com a Oasis Cultural, e parece bem o meu tipo de livro, porque ele traz tudo que envolve o corpo da mulher, né? Essa questão da cultura anti-envelhecimento, questões também de solidão, de aceitação do próprio corpo, das exigências da sociedade sobre o corpo da mulher, né? Também as relações familiares ali, parece, entre mães e filhas, a maternidade em si, muito do machismo. E aqui eu me lembrei de um post do ano passado, do Fernando Horta, em que ele estava em um avião quando começou uma turbulência. E aí ele ouviu dois homens conversarem dizendo que se o avião fosse mesmo cair,
Um deles disse que se jogaria em cima da comissária de bordo de qualquer jeito e que faria, só deixou subentendido o que, né? Até mesmo de roupa. Ele ficou estarrecido com isso e eu penso que é bem isso que é retratado aqui no livro, né? Da falta de poder da mulher sobre o próprio corpo por imposição da sociedade e do próprio machismo. Então, assim, é uma leitura que promete, eu imagino que vai ser muito interessante e em breve também eu venho contar para vocês se foi uma das minhas leituras de março, se eu consegui fazer a leitura que eu achei. Também no mês de março pretendo ler A Última Festa, da Lucy Foley, é um livro que já está na minha estante há algum tempo e que eu fiquei super feliz de ser escolhido para leitura no Clube Uma Literatura, do qual estou participando todos os meses. Quem organiza é minha amiga Cláudia. A premissa desse livro me pegou desde quando eu li a sinopse pela primeira vez e eu já pus na lista de desejados, assim que foi possível, consegui o livro. E aqui a gente tem amigos de faculdade que se juntam para passar o Réveillon. E logo no caminho eles já percebem que eles já não se dão mais tão bem assim. Na noite fatídica, que é a noite do Réveillon, que deveria ser comemorada e tudo mais, alguém aparece morto. E devido às circunstâncias climáticas ali, parece que não dava para ninguém sair do local, né? Não daria para ser uma pessoa de fora a ser o assassino. E também não dá para o assassino, ele estando ali no meio, fugir. Então, assim, eu tô muito curiosa para ler e para discutir, né, com o pessoal do clube e também para trazer esse conteúdo para vocês, porque eu imagino que está imperdível. Quero ler também A Vida Como Ela Era. Gente, eu tenho gostado muito desses relatos, né, da época da pandemia, que ainda não acabou, inclusive, né? A gente sai ainda com medo de não usar máscara, de encontrar com as pessoas e as outras pessoas estarem sem máscara. Quando a gente vai para um lugar aberto ou que a gente tem a oportunidade de ficar sem máscara, a gente fica se achando estranho. Enfim, né? Eu acho que todos estamos passando por isso. Tentar reacostumar com o mundo tá uma coisa bem séria. E apesar, né, de que todas as agências de saúde falam pra gente continuar com o isolamento social o máximo possível e retomar, né, a vida com o uso da máscara, isso ainda dá um bug na cabeça da gente. Então, assim, eu tenho gostado muito de ler tudo que se trata dessa época da pandemia, até pra ver que os meus sentimentos, as minhas sensações, os meus medos não são só meus, né? Eles são compartilhados por muitas pessoas. Esse livro também foi recebido em parceria. Aqui a gente tem crônicas onde o autor aborda alguns efeitos da pandemia nos personagens que ele cria. Me parece ter, em algumas das crônicas, o próprio narrador como personagem. Então, ele narrando a sua própria história. E eu gosto disso porque a gente fica muito mais perto, né, do personagem nesse caso. Algumas questões muito sérias também parecem ser abordadas, permeando, inclusive, o que há de mais perverso no coração humano. Me pareceu ter um estilo bem Nelson Rodrigues, assim, aquela verdade nua e crua, os sentimentos muito à flor da pele, então eu estou muito curiosa para ler. E por fim, mas não menos importante, o livro que eu quero muito ler em março é Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado, porque é um autor que eu passei a admirar muito depois que eu li Capitães de Areia, e essa leitura deve rolar agora em março. Vão rolar vários clubes especiais numa literatura e um deles é esse das mulheres escritas por Jorge Amado e eu não ficaria de fora de forma alguma, né? Eu sou super fã do Capitães de Areia, foi um dos meus livros mais, assim, impactantes do ano passado e postei vídeo também aqui pra vocês. Quero muito conhecer tudo que Jorge Amado escreveu, então Gabriela está aí entre essas leituras. Eu conheço a novela, né, que foi adaptada aí da história do livro, que fez um grande sucesso na época, mas eu queria saber exatamente o que o autor colocou no papel, sabe? Eu acho que só a adaptação, pra mim, não foi o suficiente. E eu acho que essa história ela vai muito além do que foi colocado ali na novela. O livro se passa nos anos 20, aqui no Brasil, e foi publicado em 1958, mas acho que a história ainda está super dentro do contexto atual, porque a nossa sociedade, vamos combinar, não evoluiu tanto assim, né, minha gente? Aqui a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sendo uma delas um namoro entre Nassib e Gabriela, que é a personagem que dá nome ao livro. Ela é colocada como sedutora, aquela mulher que todo mundo quer.
E além disso, a gente acompanha a parte política também ali da cidade, porque ela não tem medo de nada. Então ela se deixa aventurar ali na cidade e tudo mais. A tal ponto que começam a querer revogar a lei que prevê a pena máxima para o adultério feminino. Então ela namora o Nassib, se não me engano ela casa com ele, mas quando ela comete adultério, algumas pessoas acham que ela deve sofrer as penas para isso. E os homens da cidade, que são justamente os que se aproveitam aí desse comportamento dela, vão fazer de tudo para tentar revogar a lei que prevê essa punição. Então, assim, nem preciso dizer, né? Polêmico, muito polêmico, mas assim, é o retrato do Brasil, principalmente nessa época, né? Ou será que é o Brasil de hoje ainda, né? Quem leu já sabe e eu estou doida para ler, para saber também. E aí eu quero saber de você, se você já leu algum desses e o que você achou, se você já leu algum dos autores que eu mencionei aqui, algum outro livro deles, se você quer ler algum deles e se você animar, vem ler comigo no mês de março. E principalmente, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, porque assim eu sei que tipo de vídeo que mais agrada e a gente vai colocando aí todo mês. Esse mês foi um teste, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.